Olá, você está no Visão Parlamentar. Nós continuamos produzindo em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. No programa de hoje eu converso com o deputado Léo Portela, presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia, sobre os efeitos econômicos e sociais da pandemia. Deputado Léo Portela, que avaliação o senhor faz até aqui das medidas adotadas pelo governador Romeu Zema em relação aos transportes? O senhor chegou a defender uma paralisação total do transporte coletivo. A redução das viagens foi acertada? O governador Romeu Zema tomou medidas necessárias para proteger a população, mas eu defendo medidas mais enérgicas, como a paralisação total do transporte público. Em países como a Itália e a Espanha, que adotam a quarentena, eles paralisaram o transporte público porque sabem que ali está um dos maiores vetores para a proliferação do vírus. A nossa população está totalmente desprotegida ao utilizar o transporte público. Os ônibus em Minas Gerais não têm a menor condição de higiene, os motoristas não têm sequer álcool em gel à disposição, é um ambiente fechado, então a população está muito exposta. Mas e como ficam então os trabalhadores de setores essenciais, como a saúde, como a segurança pública? Essas pessoas terão ingresso no transporte público em um número mínimo de veículos à disposição, mediante apresentação de identidade funcional. Então, não terão seu meio de transporte obstacularizado. Nesse sentido, defendo, num primeiro momento, pelo menos de quarentena, a paralisação do transporte público para salvaguardar a vida da nossa população. Deputado, pode haver risco de demissões no setor de transporte caso as paralisações permaneçam por muito tempo? E como garantir a segurança dos trabalhadores que permanecem em atividade? O risco de demissão existe no transporte, assim como existe em qualquer área do setor produtivo. Cabe ao governo estadual e ao governo federal apresentar medidas de incentivo à subsistência desse setor. Temos que disponibilizar linhas de crédito subsidiadas, temos que disponibilizar medidas para garantir que o trabalhador tenha o seu salário pago em dia, seja por ação governamental, dividindo esse salário com o empregador, seja por medidas de incentivo ao empresariado. O que nós não podemos fazer é expor a vida das pessoas. Temos que garantir, sim, a existência, a subsistência da economia, mas principalmente defender a vida das pessoas, que é o nosso bem maior. O senhor integra também a bancada evangélica. É a favor da proibição dos cultos neste momento? Primeiramente, temos que dizer e deixar bem claro que o direito ao culto é garantia constitucional e não pode de maneira nenhuma ser obstacularizado pelo poder público. Mas nós vivemos um momento de pandemia, então a responsabilidade dos pastores, dos ministros religiosos, seja de qualquer religião, hoje é garantir a saúde dos seus fiéis. E as igrejas ou outras religiões devem disponibilizar acesso online para que os seus fiéis exerçam a sua fé. O momento é de salvaguardar a saúde da nossa gente. Deputado Léo, o senhor tem cidadania italiana e parentes no país onde a pandemia fez mais vítimas fatais. Que paralelos é possível fazer entre a situação grave de lá e o que pode vir a ocorrer no Brasil? Como cidadão italiano, tenho acompanhado diariamente as notícias da Itália e recebido também em tempo real informações da minha família que lá habita. Tenho familiares no norte, no centro da Itália e no sul da Itália. E o sentimento é o mesmo. A quarentena deveria ter sido adotada anteriormente. E o povo italiano, no momento inicial, também não acreditou que era sério, como está acontecendo aqui no Brasil. Eles fizeram brincadeiras, eles não levaram a quarentena da maneira que deveria ter sido levada. Então, assim, o vírus se proliferou e o contágio foi muito maior. Nós devemos, então, observar a quarentena e torcer para que no Brasil essa quarentena seja implementada no momento exato. Lá na Itália foi implementada no momento tardio e poderia ter sido evitado esse grande contágio do vírus. E quais propostas no âmbito parlamentar o senhor defende para a destinação de mais recursos à saúde pública no combate à pandemia? No âmbito do Poder Legislativo Estadual, eu defendo que as emendas da saúde sejam pagas de maneira mais célere. O governo de Minas precisa se comprometer com a Assembleia em pagar as emendas para a área da saúde num procedimento de alta celeridade. Nós não podemos perder tempo. Esse recurso existe e precisa imediatamente chegar às prefeituras. Defendo também que o governo oportunize aos deputados
realocarem recursos de áreas que não são a saúde para a saúde das suas emendas. Deputados que já destinaram emendas, por exemplo, para a área do transporte ou para a área da educação e queiram fazer uma realocação para a saúde em virtude dessa grande emergência, que eles possam fazer também e possam destinar recursos de maneira célere para a saúde. Não podemos esperar o meio do ano, o segundo semestre, o terceiro trimestre para que as coisas aconteçam. Precisamos ver esse recurso entrando imediatamente nos caixas das prefeituras. Essa foi a edição especial do Visão Parlamentar com o deputado Léo Portela, presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia. Nos próximos programas, vamos trazer posicionamentos de outros deputados frente à pandemia do coronavírus. Até lá!